Materano sofre de insuficiência renal e vive um calvário para comprar os produtos de que necessita, mas considera-se uma pessoa com sorte, porque ainda está viva, ao contrário de muitos. Eu digo que como hacemos nós. A Euronews. Um aspecto da crise profunda em que a Venezuela está mergulhada. Há anos que falta quase tudo, e até os medicamentos mais simples para tratar quem precisa. Rosa Materano sofre de insuficiência renal e vive um calvário para comprar os produtos de que necessita, mas considera-se uma pessoa com sorte, porque ainda está viva, ao contrário de muitos. Eu digo que como hacemos nós. À Euronews, Rosa interroga-se sobre o que pode fazer para se manter viva, mas receia não conseguir resistir muito mais tempo. Eu não posso por a situação. Os médicos têm vindo a exigir salários dignos e suprimentos. Este pão de milho é tudo quanto o filho hospitalizado desta mulher vai poder comer hoje no hospital. Os médicos alertam para o aumento da mortalidade devido à crise. Estão ainda mais preocupados com o aumento da mortalidade entre crianças. Falta cerca de 90% do material médico e de fármacos. Exames de laboratório que antes fazíamos já não se fazem. Cerca de 10% fazem-se nos centros de saúde. Sobretudo uma escassez de 90% a 95% na alimentação que tínhamos para os nossos pacientes. Sentimos-nos de mãos atadas, impotentes, não temos como dar resposta às necessidades do nosso povo. Neste bairro encontramos Maria Iomaira. É diabética e sofre de osteoporose. Leva os dias a tentar encontrar medicação. Diz-nos que lhe pedem para pagar os medicamentos em dólares, mas nem os tem, nem o dinheiro que ganhou como enfermeira lhe é suficiente e tem de recorrer ao filho, imigrante no Chile. Nicolás Maduro tentou várias alternativas para evitar o agravar da crise, mas não teve sucesso. Juan Guaidó, reconhecido pelos Estados Unidos e pelo Parlamento Europeu como presidente interino, anunciou a criação de um corredor humanitário na fronteira da Venezuela para permitir a entrada de medicamentos e comida. Nicolás Maduro queixa-se das sanções internacionais, afirma estar a ser vítima de um golpe e desconfia da abertura desse corredor humanitário. O presidente receia que seja a porta para uma intervenção militar estrangeira. Héctor Estepa, desde Caracas, para Euronews. Fora do guarda-chuva da Operação Acolhida, muitos venezuelanos só podem contar com a própria sorte. Na estrada que liga Pacaraima à capital Boa Vista, famílias inteiras seguem a pé para a cidade. Ionailes, a irmã e o cunhado tinham dinheiro contado para pagar a passagem de ônibus, mas foram roubados em Santa Helena, última cidade venezuelana antes de cruzar a fronteira. É mais difícil a situação agora. Eliene traz o bebê que nasceu há apenas um mês. Por que você não esperou mais um tempo até o bebê ficar um pouco maior, até você se recuperar? Por que não esperou? Porque já em Venezuela está a coisa tremenda, não há que comer, não há trabalho, não há nada. O marido, Ramon, era soldado. Ganhava 120 bolívares por mês, o equivalente a R$24. Dava para 3 dias. De comida? Sim, e só? Nada mais. Tinham quase nada na Venezuela. No Brasil, tampouco. Mas aqui, pelo menos, há um fio de esperança. E é a ele que se agarram Pedro e Stephanie. Encontramos o casal na beira da estrada, num sol de rachar, a caminho de Boa Vista, com os 4 filhos. Todos pequenos, um cadeirante. Eu vi que vocês têm aqui... Tem água, la roupa e a comida. E quanto é a passagem para Boa Vista? Passagem de ônibus? Cada um 30 reais. Todos são 120 reais. Pedro está há 6 meses sem conseguir emprego. Vocês já almoçaram? Almoço? Não, eles comeram ahorita um pancito. E vocês? Almoçaram? Os pais? Não.
vista, é o destino de muitos exilados. Depois de cruzarem a fronteira, é a primeira grande cidade que encontram, mas não grande o suficiente para absorver tanta gente em tão pouco tempo. Lugares abandonados, como as ruínas da antiga Secretaria Estadual de Educação, se tornaram um lar precário para muitas famílias. Eles começaram ocupando a calçada, em frente à Secretaria Estadual de Educação. Depois, passaram para aquele ônibus abandonado ali. E aí, desde o ano passado, começaram a ocupar o prédio, que já estava bastante deteriorado, sem telhado, sem cobertura. A matéria da Exame, publicada no dia 22 de maio, relata que a Venezuela, que se encontra sem recursos financeiros para estimular a maior e praticamente única indústria do país de extração de petróleo, pagou no fim de abril cerca de 9 toneladas de ouro para o Irã em troca de combustível. A primeira entrega, inclusive, foi feita pelo navio petroleiro Fortune neste último sábado, em meio a tensões com os Estados Unidos. Com esta ação, a Venezuela praticamente raspou o fundo do tacho de suas reservas, que a princípio eram escassas. Agora, o governo venezuelano pressiona o Banco Central da Inglaterra para liberar 930 milhões de euros em barras de ouro depositadas nos cofres da instituição. A Exame ainda relata que, com uma queda no PIB de mais de 60% nos últimos 7 anos, desde que Nicolás Maduro assumiu o poder, a Venezuela passa pela pior crise de sua história e precisa desesperadamente de recursos. Para o governo venezuelano, a última salvação para a crise que afeta as áreas da saúde e o militar, inclusive, é recuperar as barras de ouro depositadas nos cofres ingleses. Mas, aparentemente, isso não será fácil. O governo britânico não reconhece a legitimidade do governo de Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, as sanções americanas impedem os países de fazer negócios com a Venezuela. Diante da recusa britânica para devolver o ouro, o governo venezuelano decidiu processar o Banco Central da Inglaterra em cerca de $1 bilhão. A instituição financeira, até o momento, não comentou o assunto. O governo da Venezuela resolveu não economizar para ter seu ouro de volta e utiliza um redomado escritório de advocacia para levar o processo adiante. Os efeitos mundiais devido ao cenário atual do mundo também estão colaborando para tornar a situação da Venezuela ainda mais complexa. Além do Irã, a Rússia também é um dos principais aliados do governo Maduro e também enfrenta uma crise devido ao aumento no número de casos. A última alternativa que resta à Venezuela no momento é tentar obter liquidez por meio de suas reservas de ouro que foram depositadas no Reino Unido, algo que só ocorrerá após o país passar pelo processo jurídico para sua obtenção. Pessoal, obrigado aí por acompanhar mais um vídeo aí do canal Shark Variedades. Deixe seu like e seu comentário aí. Um abraço a todos.